Olha só, galera, nós vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre as espécies isoeletrônicas, ok? Bem, o que são espécies? Olha só, monstrinhos, eu vou falar sobre as espécies isoeletrônicas com vocês, tá bom? Isoeletrônica quer dizer o quê? Eletrônica vem de elétron, iso quer dizer que tem a mesma quantidade de elétrons. Vamos dar uma olhada nessas espécies aqui. Vamos imaginar um átomo de neônio, o íon fluoreto com a carga -1, o sódio, íon sódio, tá bom? Vamos pensar agora no óxido, no íon óxido, que vem do oxigênio, e no íon magnésio. Então, nós temos aqui algumas espécies. Temos um átomo neutro de neônio, nós temos dois ânions, que é o fluoreto e o ânion óxido, e temos o cátion sódio e o cátion magnésio. Bem, eu vou colocar aqui o seguinte, 10, 9, que eu havia esquecido, né? E bem aqui 12, Você sabe que esse número que a gente representa na parte esquerda aqui do lado inferior, nós chamamos de número atômico, não é isso? Muito bem, então qual é o número atômico do neônio? Você diz, olha, 10. O número atômico do fluoreto, 9. O número atômico do íon sódio, 11. O número atômico do íon óxido, 8. E o número atômico do íon magnésio, do cátion magnésio, 12. Mas o que é o número atômico, você lembra? Bem, o número atômico ele indica o número de prótons, tá? Você sabe que o próton é representado como índice superior, o índice 1, que seria a massa relativa dele. E embaixo, subscrito, você tem a carga relativa a 1, certo? Então, quantos prótons eu tenho aqui? 10. Porque o número atômico é exatamente o quê? O número de prótons que você encontra na espécie. Então, quantos prótons eu teria no fluoreto? 9. Quantos prótons eu teria no íon sódio? 11. Quantos prótons eu teria no íon óxido? Certo? 8. É só olhar o número atômico. Quantos prótons eu teria no íon magnésio? 12. Lembre-se que o número de prótons é igual ao número atômico. Quando um átomo neutro perde ou ganha elétrons, ele forma íons. Mas a formação de íons nunca se dá pelo ganho ou pela perda de prótons. Se dá pelo ganho ou pela perda de elétrons, que no caso é a região periférica do átomo, onde nós temos a chamada eletrosfera. Bem, vamos agora verificar o número de elétrons. O elétron tem massa zero, a gente considera uma massa desprezível, e a carga -1. Confere. Quantos elétrons tem essa espécie? Como o neônio é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, quantos elétrons teria o fluoreto? Bem, o número atômico dele é 9, o número de prótons 9, mas observe que a carga dele é -1. Significa que essa espécie se formou pelo recebimento de um elétron. Então, essa espécie tem 10 elétrons. Quantos elétrons tem o íon sódio? Bem, se ele tem 11 prótons e a carga dele é +1, a carga positiva sempre significa que houve perda de elétrons. Certo? Se a carga é +1, então ele perdeu um elétron. Como ele tinha 11 no estado neutro, ele tem 10 agora. Novamente aqui, quantos elétrons tem o íon óxido? Bem, o número atômico é 8, então o número de prótons, 8. Mas como a carga é -2, significa que ele recebeu 2 elétrons, então ele terá 10 elétrons. Quando você compara o número de elétrons com o número de prótons, você verifica se a carga fica positiva ou negativa, não é isso? Por exemplo, aqui, olha, o número de prótons é igual ao número de elétrons, então é neutro. O número de elétrons é maior que o número de prótons, então ele é um ânion. O número de prótons é maior que o número de elétrons, então ele é um cátion. O número de elétrons é maior que o número de prótons, então ele é um ânion, não é isso? Muito bem, quantos elétrons tem a espécie magnésio? Bem, como ela tem carga 2, essa espécie se formou pela perda de 2 elétrons. Ele teria no estado neutro 12. Como ele perdeu 2, ele ficou com 10. Então, veja o que essas espécies elas têm em comum. O mesmo número de elétrons. Por isso, elas são chamadas de espécies isoeletrônicas. Como são 10 elétrons, cada espécie dessa teria 2 elétrons na camada K e 8 elétrons na camada L.
Se ele perguntar para você qual dessas espécies teria o menor raio, o raio, você está considerando o átomo como se tivesse a forma esférica, ok? Então ele quer saber o raio da esfera. Seria a distância do núcleo para o último elétron, ok? Muito bem, o núcleo ele é positivo, já que ele contém prótons, não é isso? O núcleo sendo positivo, ele tem atração, ele vai atrair a eletrosfera, que tem carga negativa. Nós temos aqui a camada K e a camada L. A camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons. Ora, se as espécies todas têm 10 elétrons, como é que eu vou saber quem tem um raio menor? Basta você verificar qual é o núcleo que tem mais prótons. Então, se você olhar aqui, ó, o número de prótons, certo? Aqui o número atômico é o número de prótons. Quem tem mais prótons é o magnésio. E por que o magnésio, então, seria o de menor raio? Porque se ele tem 12 prótons, a atração que os 12 prótons vão realizar sobre os 10 elétrons remanescentes é maior. Veja que nas outras espécies o número de prótons seria menor, 8, 11, 9, 10. Então, numa série isoeletrônica, a espécie que tiver o maior número atômico, certo? Terá o menor raio. Ok, galera? Um abraço, até a próxima.